provavelmente esse homem tinha os pés atrofiados, era fraco, vivia se arrastando, né? Se ele não tinha ajuda, o texto fala que ele não tinha ajuda de ninguém, então ele não tinha família, ele não tinha amigos. Muito provavelmente ele também não tinha dinheiro para pagar por ajuda, né? Então era um homem que vivia em desespero, em angústia, né? Por uma dor física, por uma dor emocional. Ele ali naquele tanque, ele era mais um no meio da multidão. A história diz que era um tanque muito grande, tinham 5 entradas. Então ele era mais um ali no meio da multidão. E todos os dias ele ia até o tanque buscar um milagre. A história conta que um anjo agitava as águas e quem entrasse primeiro era curado. E ele estava ali todo dia. Então a gente pode dizer assim que esse homem era um homem perseverante, que não desistia. Ele estava ali lutando todos os dias para alcançar o milagre dele. E quando Jesus entra pelo tanque, já começa lindo por aí, porque Jesus entra numa porta específica para encontrar aquele homem. Jesus podia ter entrado em qualquer porta, eram 5 entradas. Jesus olha e vai direto naquele homem, né? Jesus enxerga ele no meio da multidão. E eu acho isso muito lindo, porque Jesus, ele nos enxerga, né? Nos detalhes. Às vezes a gente pensa que não tem ninguém olhando por nós, não tem ninguém nos ajudando, não tem ninguém enxergando a nossa dor. Só que Jesus nos enxerga, né? Mais do que qualquer pessoa, Jesus nos enxerga e nos conhece. Porque quando Jesus fala com ele, Jesus já sabia da dor dele, né? Jesus sabia da dificuldade que ele tinha, Jesus sabia há quanto tempo ele estava doente. E Jesus chega para ele e faz uma pergunta muito específica. Jesus fala para ele: você quer ser curado? Né? Às vezes você fazendo uma leitura superficial, você pode até pensar, poxa, óbvio, né? Que pergunta óbvia que Jesus fez. Só que não era uma pergunta óbvia. Porque muitas vezes a gente se acostuma com a nossa dor. A gente se acostuma tanto com a nossa dor que a gente nem quer mais sair dela, né? Então, Jesus sabia que ele queria ser liberto, mas Jesus queria ouvir dele. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: olha, moço, você ainda quer ser curado, ser transformado, ou você já se acostumou? Ou você já se acostumou com a sua miséria? Então, não era uma pergunta óbvia. Jesus queria ouvir dele. E aí, uma lição que eu tiro daqui, muito importante, é que a gente não pode se acostumar com a nossa dor. A gente tem que aprender a perseverar pelo nosso milagre. Todos os dias, aquele homem era um homem perseverante, né? A Bíblia diz, né, que ele fala: olha, eu tento todo dia, eu nunca consigo. Imagine quantas vezes em 38 anos ele quase conseguiu e não conseguiu, né? A gente não pode desistir, a gente precisa ser perseverante nos nossos sonhos, nas conquistas que nós queremos ter, nos nossos projetos, na nossa vida espiritual. Gente, a gente precisa ser perseverante na nossa família, né? Nos sonhos que a gente tem para nossa família, independente da circunstância que a gente esteja enfrentando, independente da luta, da dor, da crise, a gente precisa perseverar, porque o tamanho do nosso milagre, ele é proporcional à nossa perseverança. Se a gente tá lutando por algo, né, e parece que nada está dando certo, a gente precisa continuar tentando, porque uma hora a fonte de ajuda certa vai chegar, como Jesus chegou na vida daquele paralítico. Se ele tivesse desistido, se ele não tivesse ido aquele dia, ele tinha perdido o milagre dele. Então, que a gente possa aprender a perseverar todos os dias. E Jesus faz a pergunta para ele: você quer ser curado? E aí a resposta dele é uma resposta que me chama muito a atenção. Porque Jesus dá a opção de cura para ele. E ele diz assim, lá no versículo 7, eu não consigo, Senhor. Não tem quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Quando ele fala isso, gente, se você lê isso em voz alta, dá para você sentir a frustração e a dor daquele homem, né? É tipo como se ele vomitasse em Jesus ali toda a dor, toda a frustração que ele estava sentindo. Porque a vida dele era muito difícil. Ele vivia em condições muito difíceis, não tinha amigo, não tinha dinheiro, doente, paralítico, né? Muito provavelmente em miséria total ele vivia. Então, assim, se não fosse Jesus, se fosse outra pessoa oferecendo ajuda para ele, muito provavelmente ele ia perder a oportunidade. Porque quando ele vomita toda essa dor, a pessoa fala: ah, não estou te perguntando nada disso, então não vou te ajudar. Porque ele estava focado na dor dele, ele estava focado na miséria dele, né? E Jesus é tão misericordioso, Jesus é tão bondoso, que Jesus olha para ele e enxerga além daquela fraqueza que ele estava expondo. Jesus olha para ele e conhece o interior dele. E é isso que Jesus faz por nós. Ele nos conhece em detalhes, né? Jesus sabe até quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Ele conhece os detalhes da nossa vida, dos nossos sentimentos,
das nossas preocupações. E quando ele chega até nós, ele não quer que a gente vomite toda a nossa dor em cima dele, ele quer ter de nós um coração disposto, quebrantado e aberto para que ele possa transformar a nossa vida, né? Jesus chega e faz uma pergunta muito específica para aquele homem: você quer cura? A resposta dele deveria ter sido o quê? Sim, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. E em vez disso, né, ele estava tão focado na crise dele que ele quase perdeu o milagre dele, né? E a gente precisa pensar nisso. Pensar que a qualquer momento o milagre pode estar aqui passando do nosso lado. E se a gente ficar focado só na nossa dor, a gente perde o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Talvez para mim, uma vitória que eu busco está demorando para acontecer, mas o tempo de Deus é muito mais perfeito que o meu. Ele sabe de todas as coisas. Então eu preciso estar pronta para quando o milagre passar do meu lado, para quando a fonte de ajuda certa chegar do meu lado, eu responder aquilo e não ficar focada na minha dor, né? E aí é onde eu chego na parte que mais me chamou a atenção desse texto, porque aquele homem, né, ele tinha um fardo emocional muito grande, né? Jesus chega até ele e dá para ele muito mais do que uma cura física. Jesus dá para ele uma cura emocional muito grande. Jesus cura os pés dele fisicamente, mas Jesus cura a alma dele, né? No final do texto, Jesus diz para ele: olha, vai em paz e não peques mais. Jesus dá libertação, que aquele homem tanto precisava, né? E aquele homem estava no lugar certo, no momento certo, para Jesus agir na vida dele, né? Ele, apesar de ter jogado todo esse fardo emocional, né, em cima de Jesus, Jesus teve compaixão dele e o curou, não só fisicamente, mas também emocionalmente. E uma coisa que me chamou muita atenção também é que Jesus não sentiu pena dele em nenhum momento, né? Jesus podia ter dito: ah, tadinho, é mesmo. Coitadinho, 38 anos, meu Deus, podia ter passado a mão na cabecinha dele. Jesus não fez isso, Jesus não sentiu pena daquele homem. Jesus teve compaixão dele, mas não pena. Por quê? Porque não adianta, é como se Jesus tivesse dito para ele: olha, não adianta você ficar chorando, não. Levanta, pega sua cama e anda. Né? Não adianta você ficar chorando. Tanto que a cura de Jesus para ele exigiu dele também uma atitude. Não bastava, Jesus podia ter curado ele ali deitado, mas uma cura, meu filho, pega na minha mão aqui, pula e vai embora em paz. Não, precisava dele agir também. Jesus para ele: levanta, pega a sua cama e anda, e vai embora em paz, porque você está curado e você está liberto. Né? A gente não pode ficar agindo o tempo todo com pena de nós mesmos, né? Como se o mundo todo estivesse contra a gente, porque Jesus não vai sentir pena de você. Ele quer que você saia do fundo do poço, mas ele tem por você um amor firme, né? Um amor que depende muitas vezes de você também agir, né? E quando Jesus age na nossa vida, às vezes a gente recebe um grande milagre. Como que aquele homem recebeu? Isso não quer dizer que os problemas vão desaparecer da nossa vida, não. A gente continua tendo problemas, continua tendo aflições, mas em Jesus nós podemos ter uma vida maravilhosa e transformada pelo poder do amor dele, porque ele nos reveste do poder do amor dele. Ele nos cura, ele nos liberta, e a libertação que ele nos dá, ela é verdadeira, ela é real, né? E aí eu queria, para encerrar, só falar um pouquinho sobre o quanto eu me vi nessa história desse homem, porque esse homem chega, né? Ele chega com um fardo emocional muito grande. E por muito tempo eu agi como esse homem, né? Eu não sei se tem muita gente aqui, eu vou até dar uma olhada, tem muita gente que eu não conheço aqui. Tem muita gente que vai saber da minha história pela vida do meu marido, mas assim, eu tenho um filho e ele é diagnosticado no transtorno do espectro autista, e uma coisa que isso foi muito difícil para mim, né? Por muito tempo eu estive assim mergulhada nessa dor, né? Assim como aquele homem. As pessoas olhavam para mim e só viam, eu vomitava minha dor em todo mundo, né? E o processo, eu não falo muito sobre isso, é uma coisa que é muito difícil para mim. Só as pessoas que são muito próximas de mim mesmo que têm conhecimento disso. E o processo de diagnóstico, de aceitação, de iniciar o tratamento dele foi muito difícil para mim. Eu chorava muito, eu comia muito, eu não dormia bem, eu mergulhei numa onda depressiva muito grande. E um dia eu entendi em Cristo que eu precisava sair daquela dor, que aquela dor não me pertencia, que eu não podia viver a vida inteira sentindo pena de mim, né? Que eu precisava, assim como aquele homem, me levantar, pegar minha cama e andar, né?
porque afinal de contas, o meu filho estava se desenvolvendo bem, né? O Senhor já tinha preparado todas as circunstâncias para que ele pudesse ter um tratamento, para que ele fosse muito bem acompanhado. E mais do que isso, eu tinha certeza de que todos os propósitos de Deus para a vida do meu filho seriam cumpridos, independente de diagnóstico, de pessoas, independente da minha dor. Então, aquilo tudo que eu senti era muito mais sobre mim do que sobre meu filho. E eu precisei olhar para Jesus e falar: olha, eu tenho que sair. Eu tenho que sair de dentro dessa dor e olhar para Jesus, né? E me levantar e andar, assim como esse homem. Então, talvez você esteja vivendo uma situação que para você é a pior do mundo. Porque eu sei que a gente vive assim, a gente sempre acha que a nossa dor é a pior do universo. Mas eu quero te dizer que Jesus está passando aí do seu lado, está te perguntando se você quer cura. Eu não estou e eu não aceito ficar no fundo do poço porque eu tenho Jesus na minha vida, que me levanta e me faz andar todos os dias, né? Então eu quero te dizer, eu não sei o que você está passando, qual é a sua dor, qual é a sua luta, mas o Senhor é a resposta que você precisa, independente da pergunta, em qualquer circunstância. E hoje eu consigo olhar e eu já consigo controlar os meus gatilhos emocionais, né? Eu já consigo enxergar a esperança em tudo, porque eu sei que Jesus está cuidando de nós, né? Eu sei que Deus está cuidando de tudo e que os propósitos que Ele tem para minha família são muito maiores do que qualquer dor que eu sinta, né? Do que qualquer buraco que eu queira me enfiar, do que qualquer vitimismo que eu queira sentir. Não, eu não sou a minha dor, eu não sou limitada por ela, eu não sou limitada por nenhuma circunstância. E, ó, é para frente que a gente olha, porque a nossa resposta, ó, vem de Deus, vem do céu. E é Ele quem cuida de nós em todos os momentos e em todas as circunstâncias, né? Então, eu não sei qual é a sua circunstância, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu momento, qual é a sua crise, mas se Jesus está passando do seu lado, olhe para Ele, né? Não se deixe prender pela dor, não se deixe prender pela sua dor, pelo seu momento de angústia, não. Você é muito mais do que isso. E Jesus tem muito mais do que isso para você, tá? A palavra de Deus nos dá oportunidade e ela nos garante que se nós olharmos para Cristo, se nós não perdermos de vista o centro da vontade dele, nós podemos sim ter uma vida maravilhosa aqui na terra, enquanto nós esperamos por ele para ir morar no céu. Então, independente da circunstância, nós podemos sim ter uma vida maravilhosa, independente da crise, independente da dor, e assim como aquele homem, sermos libertos de todo o fardo emocional, né? Sermos curados, não só fisicamente, mas também espiritualmente. Então, minha oração por vocês hoje é essa, tá? Que vocês sejam libertos em Jesus, né? Que Jesus liberte a nossa vida em todos os aspectos, que Ele nos dê a paz, que só nele nós podemos encontrar, para sorrir em qualquer circunstância, para se alegrar em qualquer circunstância. Amém? E muito obrigada, Tiane. Vou devolver. Amém. Um beijo. Obrigada, Jamília. Nossa, eu gosto muito de ouvir, né, Jamília?